Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro de Rick Renner, Ladrões de Sonhos. Estamos no capítulo 3 e vamos ler a segunda parte. O subtítulo é Fincando os Calcanhares. Talvez você pergunte, mas e quanto a todas as probabilidades que estão contra mim? E quanto à oposição que estou enfrentando? Deixe-me perguntar o seguinte: quão intensamente você deseja ver Deus se mover na sua vida? Quão intensamente você quer ver essa palavra do céu se cumprir? Você quer ficar onde está agora ou quer mudar? Você quer realizar e cumprir o sonho que Deus plantou em seu coração ou está disposto a viver a vida inteira estagnado, sabendo que nunca fez o que Deus o chamou para fazer? Você gostaria de realmente fazer o que os outros apenas sonharam fazer? Veja, a escolha é sua. Se você quer realmente ver o sonho que Deus lhe deu se cumprir, então precisa abraçá-lo e persegui-lo de todo o coração e com a fé de um bulldog. Absolutamente nada mais o satisfará. Vamos voltar à tradução expandida de Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que diferentes períodos, diferentes décadas, séculos, milênios e gerações dentro da história passada da humanidade foram completamente e radicalmente alterados, remodelados e reformados por aqueles que receberam uma palavra clara e inegável de Deus para um propósito específico. Na verdade, a remodelagem desses diferentes períodos de tempo foi tão completa que o versículo continua dizendo: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A ideia que está sendo expressa aqui é esta: no exato momento em que esses homens e mulheres terminaram de obedecer a Deus, a geração deles estava tão completamente transformada que o mundo não se parecia em nada com o que era quando eles começaram a crer e a obedecer a Deus. Por exemplo, considere novamente as vidas de Noé e Moisés. Quando a obediência de cada um desses anciãos se cumpriu, o mundo do seu tempo havia sido completamente reestruturado. A situação que existia depois da obediência deles parecia totalmente diferente do que era antes de eles se levantarem e obedecerem a Deus. Mas antes da obediência deles, ninguém acreditaria que uma reformulação tão radical de eventos fosse possível. Ao longo da palavra de Deus, esta verdade é demonstrada na vida de homens e mulheres que temeram ao Senhor. Agarrar-se a uma palavra do Senhor pode transformar uma geração inteira. Noé pagando o preço. Como todos nós, Noé não era perfeito. Na verdade, ele cometeu alguns grandes erros em sua vida. Mas quando recebeu um comunicado divino de Deus, Noé se apegou a essa palavra. O Senhor lhes disse: Noé, vou inundar a terra, então quero que você construa um barco. Coloque uma fêmea e um macho de cada espécie dentro dele, e quando eu der o sinal, suba a bordo. Eu mesmo fecharei a porta. Então, quando chegar a hora certa, eu o deixarei sair juntamente com todas as outras criaturas. Essa não foi uma palavra particularmente complicada ou longa, mas estou certo de que os roubadores de sonhos tentaram todos os truques que podiam para impedir Noé de construir aquele barco. Em primeiro lugar, sabemos que Noé, sem dúvida, teve de lidar com o ladrão de sonhos número 1, o tempo. A Bíblia diz que desde o tempo em que Noé recebeu a palavra de Deus até seu cumprimento, passaram-se muitos anos. Década após década, Noé pregou uma mensagem, a palavra que ele havia recebido de Deus. Enquanto isso, ele entrou em alinhamento divino com essa mensagem, construindo um barco e recolhendo os animais. Satanás, o ladrão de sonho número 2, com certeza lembrou a Noé em inúmeras ocasiões que nunca havia chovido na terra antes e que
e que o que ele estava pregando era completamente ridículo e de nenhuma forma possível de se considerar. Veja, até o momento do dilúvio, a Terra havia sido cercada por uma cortina de neblina. Todo o planeta era como uma enorme estufa, onde a Terra era regada pelo orvalho todas as manhãs. Os céus nunca haviam feito cair chuva, nem as entranhas da terra haviam liberado água. O homem nunca havia visto ou ouvido falar em um dilúvio. Também sabemos, a partir do relato bíblico, que todos os amigos de Noé e a maior parte da sua família o abandonaram, porque somente os membros de sua família imediata entraram no barco. Portanto, deduz-se que muitos membros da família provavelmente foram rápidos em dizer a Noé que ele não devia ser fanático. Muito provavelmente eles ficaram reclamando e acusando-o de ser um constrangimento para eles até o momento em que a chuva começou a cair. Além disso, só podemos imaginar a ridicularização que esse homem de Deus suportou enquanto estava recolhendo os animais de todos os lugares da terra. Pense no que as pessoas devem ter pensado quando Noé começou a recolher 2 de cada espécie no seu quintal: leões, tigres, ursos e assim por diante. Porque Deus estava prestes a fazer algo que ninguém jamais havia visto. Será que algumas vezes imaginamos as consequências da obediência de Noé? O próprio fato de ter tido êxito em cumprir essa curta palavra de Deus para a sua vida indica que ele se apegou ao que o Senhor havia dito com uma tenacidade e uma determinação incríveis. Noé realmente guardou firme a confissão da sua fé. E porque ele calculou o custo e escolheu pagar o preço, sua obediência manteve de pé os propósitos de Deus na terra e afetou todas as gerações que ainda estavam por nascer. Moisés, um homem de destino. Pelo fato de Faraó temer o número crescente dos filhos de Israel, ele ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Mas quando Moisés nasceu, sua mãe desafiou o edito de Faraó e escondeu seu bebê por 3 meses. Então, ela o colocou em um cesto à prova d'água e o escondeu entre os juncos nas margens do rio Nilo. Vê Êxodo capítulo 1, verso 22, capítulo 2, verso 10. No seu desejo de poupar a vida do seu filho, essa mãe teve êxito em preservar os propósitos de Deus. Na sua soberania, Deus colocou aquele pequeno cesto nas mãos da filha de Faraó, que desceu até o rio Nilo até o rio para banhar-se naquele instante. Foi muito significativo e não foi nenhuma coincidência que a filha de Faraó encontrasse Moisés no grande rio Nilo. A religião dos egípcios lhe ensinava que o rio Nilo era o local de nascimento dos deuses deles. O Nilo era, portanto, a grande mãe de todos os deuses. Deus propositalmente colocou a criança no Nilo, sabendo que quando a filha de Faraó o encontrasse ali, ela imediatamente entenderia que o bebê era um presente do Nilo, o mais novo deus dado ao Egito. Assim, ela o chamou de Moisés, que significa aquele que foi retirado das águas, um nome que indicaria a todos que essa criança havia sido dada pelos deuses. Essa criança gerou um favor notável para o jovem Moisés. A criança foi adotada pela filha de Faraó e treinada para se tornar o próximo governante do Egito. O historiador judeu Joséfo, do 1º século, relata que, como herdeiro do trono, Moisés foi colocado a cargo dos exércitos egípcios e teve êxito em vencer os etíopes. Moisés também era considerado um grande orador, matemático e educador. Mas um dia, algo estranho aconteceu com esse homem que o Egito estava preparando para ser o próximo faraó. Quando Moisés estava inspecionando a obra dos escravos hebreus, ele viu um capataz egípcio
espancando brutalmente um deles. Isso não deveria afetar Moisés, uma vez que ele mesmo já havia demonstrado toda sua violência no campo de batalha. E ele também não deveria sentir qualquer tipo de piedade ou compaixão pelo povo hebreu, porque havia sido criado como egípcio pagão. Parece que Moisés tinha pouco conhecimento acerca dos hebreus ou sobre seus costumes. Porém, quando ele viu aquele escravo hebreu ser espancado, uma fúria repentina e incontrolável surgiu dentro dele, impelindo-o a avançar com um grito silencioso: "Preciso livrar este hebreu." Sem hesitar, Moisés matou o egípcio e enterrou rapidamente na areia. Mais tarde, quando a notícia de seu crime chegou à corte egípcia, Moisés fugiu para salvar sua vida e desapareceu no deserto. Por coincidência divina, ele parou junto ao poço de um parente distante chamado Jetro. Quando Moisés chegou ao poço, as 7 filhas de Jetro estavam sendo importunadas por pastores agressivos. Mais uma vez, Moisés se sentiu um ímpeto inexplicável de livrar aquelas estrangeiras do mal. Ele nunca havia visto aquelas jovens, nem sequer sabia que eram parentes suas. Mas tudo em seu ser clamava: "Preciso livrar essas hebreias." Ver Êxodo capítulo 2, do verso 15 ao 17. Esse era o chamado de Deus despertando na vida de Moisés. Pela primeira vez, ele estava sentindo as agitações internas de uma palavra do céu, especificamente para ele: "Deixe o meu povo ir." Era uma palavra divina destinada a abalar nações e a mudar o curso da história. Nascido sob a sentença de morte, a tenra vida de Moisés foi milagrosamente poupada e sobrenaturalmente direcionada por Deus para levá-lo a um alinhamento divino com seu plano e seu propósito para a vida dele. Enquanto Moisés pastoreava as ovelhas de Jetro no deserto, durante os 40 anos seguintes, Deus colocava os toques finais no homem que ele havia escolhido para ser o libertador de Israel e um dos maiores profetas que já viveram. Finalmente, Moisés encontrou o Deus Todo-Poderoso na sarça ardente e ouviu a ordem do Senhor em alto e bom som: "Venha agora, e eu enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Êxodo capítulo 3, verso 10. Assim como todos nós, Moisés não se sentia capaz de cumprir a palavra que havia acabado de receber. Ele respondeu ao Senhor: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3, verso 11. Nesse instante, Moisés estava ouvindo os ladrões de sonhos. Sem dúvida, a mente de Moisés estava lembrando repetidamente todas as suas falhas e fracassos passados. Mas ele ainda não percebia uma verdade crucial. Em meio a todas as suas quedas e apesar de todas as suas imperfeições, Deus o estava moldando e preparando para executar sua vontade, para libertar os filhos de Israel do cativeiro da escravidão no Egito. Mais tarde, depois que Deus confirmou sobrenaturalmente a Moisés que ele sempre o guiaria e o protegeria, Moisés tomou posse dessa palavra do Senhor com afinco e de todo o coração e não descansou até ela se cumprir. A decisão de Moisés de abraçar a palavra que ele havia recebido do céu abriu caminho para Deus usá-lo poderosamente. Não apenas Moisés libertou os hebreus do Egito, como ele também escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e fez alguns dos milagres mais espetaculares registrados na palavra de Deus. Quando recebemos uma palavra de Deus para a nossa vida, é importante lembrar que o Espírito Santo usará o que quer que tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado para nos preparar para o sucesso em cumprir a visão que ele nos deu. Romanos capítulo 8, verso 28 diz isso bem: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito."
Aqui encerramos o segundo vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.